E agora a gente vai entrar numa outra parte também que é bem importante, tá bom? Então nós temos fatores que influenciam a velocidade de reação, bem importante, bem importante, bem importante, tá? Temperatura, superfície de contato, catalisador, concentração dos reagentes, beleza? Ok? Olha aí, vamos começar então. Tá aí na sua apostila, né? No mesmo capítulo, tá? Fatores que influenciam a velocidade da reação. O primeiro deles, temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de reação, tá? Por isso que, por exemplo, para conservar alimentos, na realidade não é para conservar, né? A gente usa geladeira, não é para conservar os alimentos. É para diminuir a velocidade de degradação. Por quê? Aumentando a temperatura, eu aumento a velocidade de reação. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a velocidade com que o alimento irá estragar. O alimento irá estragar, né? Só que se for numa temperatura maior, a velocidade de degradação vai ser muito maior. Por isso que a gente usa a geladeira, para diminuir a temperatura, para o alimento durar mais tempo, porque aí a velocidade de reação e degradação vai mais lentamente. Lembre-se, aumentou a temperatura, aumenta a velocidade de reação. Aumenta. Portanto, aumento da temperatura, você vai causar o quê? Aumento da energia cinética das moléculas. Lembra que as moléculas precisam se chocar? Então, aumentou a temperatura, você vai deixar as moléculas mais agitadinhas. Elas vão ter choques, né? Maior número de choques. Com isso, aumento do número de choques eficazes e aí você aumenta a velocidade de reação. Aí nós temos um outro fator que é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de reação química, tá? Então, por exemplo, por isso nós utilizamos para iniciar uma reação de combustão, um fogo, a gente pó, né, serra ou galinhos pequenos, ao invés de colocar fogo em tora direto, tá? Já tentou colocar fogo em madeira, pedaço de madeira grande? Não vai. Não vai, porque a superfície de contato ela é mínima. Aí você pega serra, pega pedaços menores, né, que a superfície de contato é maior. O que acontece? Você, então, aumenta a velocidade de reação. E aí você vai gerando uma reação em cadeia, começa a combustão, essa combustão vai gerar mais calor, que vai atingir o complexo ativado de uma outra parte ali do combustível e do comburente e tal, que gera mais calor e uma reação em cadeia. Então aí você vai aumentando a velocidade de reação. Mas o que eu quero dizer aqui é superfície de contato. Por isso que você coloca um sal de frutas, um heno, por exemplo, você coloca ele na pastilha que vem lá. Vai demorar para solubilizar, certo? Você coloca ele em pedaços menores, corta ele, por exemplo, sei lá, em 5, 6 pedacinhos, o que está mais pedacinhos ali, ele vai se dissolver mais rapidamente, porque a superfície de contato aumentou, tá? Então, antes você tem contato com bolachão, agora você dividiu esse bolachão em várias partes. E aí a superfície de contato aumenta, tá? Beleza? Ok? Então aqui nós temos esse exemplo. Aqui você tritura ele, coloca, pronto, já vai dissolver rapidinho. Você coloca a pastilha lá, vai demorar para dissolver, porque a superfície de contato ela é menor, tá bom? Maior a superfície de contato, o que acontece? Maior o número de choques efetivos. E o que acontece? Aumento da velocidade de reação. Aí nós temos um terceiro fator, que é o catalisador. Tá? O catalisador nada mais é do que uma substância química, dependendo da reação que você for fazer, tem catalisadores mais adequados para aquele tipo de reação. Tá? E aí o que acontece? Um catalisador, ele não é consumido na reação. Você vai fazer reação química lá. Você vai escolher um catalisador ali que mais é adequado para aquele tipo de reação, vai colocar a substância junto.
Essa substância, ela vai aumentar a velocidade de reação. Como? Diminuindo a energia de ativação. E esse catalisador, eu coloco ele junto na reação, junto ali. O único problema depois é que eu tenho que purificar todo o meu produto lá para tirar ele. Mas ele fica ileso, ele não faz reação química, ele não vai contaminar o meu produto final que eu quero. Tá? É essa a função do catalisador. Você coloca ele, ele aumenta a velocidade, lá no final você vai fazer os processos de purificação, você vai tirar ele ileso, ele não vai contaminar a sua reação química. Então, olha, catalisador atua em uma reação química, diminuindo sua energia de ativação, assim aumentando a velocidade de reação. Grife isso aí, tá, gente? Grife isso aí. Há muitas afirmativas em vestibulares que podem confundir você com relação a isso. Se você não estiver firme nesse propósito aqui, nessa definição, você cai, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico de uma reação não catalisada. A maior energia de ativação sempre vai ser da reação não catalisada, tá? E aí aqui eu tenho uma reação catalisada com catalisador. Olha só, a velocidade aumenta, por quê? Porque diminui a energia de ativação, tá? Ok? Beleza? Olha aí. Aí nós temos essa reação aqui acontecendo. Beleza, uma reação normal. Aí o que vai acontecer? Quero aumentar a velocidade dela, tá? Ainda não. Energia de ativação sem catalisador. Aí eu quero aumentar a velocidade dela. Como o catalisador age? Diminuindo a energia de ativação. E aí você tem a reação não catalisada e a reação catalisada. Ok? E essa diferença aqui é a diferença de energia da catalisada e a não catalisada, tá? Vai de um complexo ativado ao outro, tá bom? Beleza. Aí nós temos, dentro de catalisadores ainda, nós temos algumas substâncias que podem influenciar de outras maneiras, né? Nós temos, por exemplo, ativadores e veneno. Ativadores são substâncias que aumentam a ação dos catalisadores de uma reação química. Então, por exemplo, eu vou lá e coloco um catalisador, vai aumentar a velocidade de reação, diminuindo a energia de ativação. Aí eu vou colocar um ativador, ele vai aumentar a eficiência do catalisador ainda, certo? Então a reação ela vai acontecer mais rapidamente ainda, tá? Os venenos. Venenos são substâncias que diminuem a ação dos catalisadores em uma reação química. Ativadores aumenta a ação do catalisador, veneno diminui a ação do catalisador. Aí nós temos inibidores, são substâncias que diminuem a velocidade de uma reação química. Aqui é com referência ao catalisador, é em cima do catalisador. Aqui é em cima da reação química, tá? E aí na sua apostila também tem a autocatálise, onde um próprio produto da reação química que você quer fazer atua como um catalisador. Você não precisa colocar uma substância extra. Um dos produtos da sua reação química vai fazer essa função. Isso é autocatálise. Ok? Deve estar. Aí nós temos, isso aqui eu não sei se está na sua apostila, eu acho que coloquei de brinde aqui para vocês, né? A catálise homogênea, basicamente, você tem o quê? Os reagentes, o produto e o catalisador são gasosos. E aí, obviamente, que você vai formar um sistema homogêneo, tá? Porque todos são gases, você vai formar um sistema homogêneo. Pronto, catálise homogênea. Catálise heterogênea. Os carinhas, os reagentes, são gasosos, porém, o catalisador é sólido. E aí você consegue ver, então, um sistema heterogêneo. Aqui nós temos, né, um exemplo de catálise homogênea, todo mundo gasoso e o próprio catalisador. Aqui nós temos catálise heterogênea, todo mundo gasoso e o catalisador aqui é platina, sólido, tá? Portanto, presença de catalisador, diminuição de energia de ativação,
aumento da velocidade de reação. Aí nós temos um quarto fator, que é a concentração dos reagentes. Então vamos lá, recapitulando: temperatura, aumenta a temperatura, aumento da velocidade de reação. Superfície de contato, foi o segundo que nós vimos, aumento da superfície de contato, aumento da velocidade da reação. Catalisador, a presença do catalisador aumenta a velocidade de reação, diminuindo a energia de ativação. E nós temos agora esse último, tá? Uma reação química tende a ser mais rápida quanto maior for a concentração dos reagentes. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós temos maior número de moléculas chocando entre si. E quando você tem maior número de partículas se chocando, maior a velocidade de reação. Certo? Aí, antes da gente entrar nesse detalhe, também não sei se tem na sua apostila, vamos ver reações elementares. O que seriam reações elementares? Basicamente são reações que acontecem em uma única etapa, tá? Aqui, por exemplo, seja dado uma reação elementar, né? Azinho mais Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão, formando Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Leve em consideração que as letras maiúsculas são os reagentes, são as substâncias, e as letras minúsculas são os seus coeficientes estequiométricos, tá? A velocidade de reação, a expressão da velocidade de reação dessa reação aqui, vai ser o quê? Vai ser velocidade, vai ser igual a K, que eu quero dizer que é uma constante, entre colchetes, a concentração, lembra que eu falei para vocês? Sempre que eu tenho colchetes, eu quero expressar concentração molar. Então, eu vou ter o quê? A velocidade igual a K, a concentração, vezes a concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, Azinho, vezes B, né? A concentração de B elevado ao seu coeficiente estequiométrico, Bzinho. Beleza? Velocidade, então, vai ser igual a K vezes a concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de B elevado ao seu coeficiente estequiométrico, Bzinho. Beleza? Aqui, sempre a velocidade, né, da reação, a expressão, ela normalmente vai usar os reagentes, né? Por quê? Porque se eu coloquei, vamos dizer assim, vou iniciar a reação, vou colocar os reagentes lá para reagir. Quando eu colocar, o que vai acontecer? Eles vão começar a reagir. Então você tem totalidade de reagente e zero produto, tá bom? Vamos imaginar o seguinte, coloquei lá. E aí, de repente, eu aperto o botãozinho para começar a reação. Eu tenho 100% de reagente e tenho zero produto. Quando apertei o botãozinho para começar a reação, os reagentes vão começar a ser consumidos e os produtos vão começar a ser formados, certo? Beleza? Então, por isso que normalmente, né, a expressão da velocidade ela é dada nos reagentes. Porque no tempo zero, vamos dizer assim, eu não tenho produto. Aqui, vamos pegar esse exemplo então, ó. Dê a expressão da velocidade para esta reação aqui, né? Esta reação. Então, velocidade vai ser igual a K, K como uma constante, sempre vai ter esse K aqui, tá? Para dizer que é constante, mas não vai ser um dado que você vai ter que usar, que você vai ter que colocar aqui. Sempre que você for calcular, você ignora esse K, você não precisa desse K. Se você for montar a expressão da velocidade da reação, aí você coloca, tá bom? Não esqueça. Então, velocidade é igual a K vezes a concentração dos reagentes elevada aos seus coeficientes estequiométricos. A velocidade então, vai ser K vezes a concentração de NO elevada ao seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de gás hidrogênio elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1. Pronto, montei a expressão da velocidade dessa reação. Simples assim? Simples assim. Não tem segredo nenhum. Reações não elementares. Não elementar é uma nomenclatura que nós usamos para
definir, chamar uma reação que não acontece em uma única etapa. Ela acontece em 2, 3, 4, acontece em mais etapas. Isso é uma reação não elementar. E como que a gente calcula a velocidade de uma reação não elementar? Com base na etapa mais lenta, que é sempre a primeira etapa. Se você tem 3, 4 reações, a primeira etapa ela é sempre mais lenta, tá bom? Pode tirar exemplo de você, até para acordar nesse frio aí. Imagina, tenho que ir para o cursinho estudar. Aí beleza, aí você vai, não vou sair da cama. Não vou sair da cama, e fica na cama, né? Ai, tá bom, está estourando, falta 5 minutos para você pegar o ônibus, né? Aí você vai lá, aí você levanta, você fez o sacrifício. Levantou, escova os dentes rapidão, aí chegou no cursinho, tudo bem, entendeu? O ruim é você vencer essa energia de ativação inicial. Você sair fora da inércia que te prende ali, né? Certo? Fora do conforto. As reações são as mesmas coisas. Se a gente tem 3, 4 etapas, a expressão, presta atenção, a expressão da velocidade, ela é sempre dada com base na etapa lenta, que é a primeira. Você vai construir uma casa, por exemplo, você vai casar, que Deus o tenha, né? Você vai casar, certo? O que vai acontecer? Quem casa precisa do quê? De casa, né? Diz a sua avó. Aí você vai montar a casa. Mas eu preciso programar o casamento, eu vou casar depois que eu montar a casa. Aí beleza, vai ter as etapas, né? Aí vai ter o pedreiro, né? Vamos dividir em 3 etapas: pedreiro, pintor e eletricista, por exemplo, sei lá, né? Aí você vai fazer a expressão da velocidade ali, né, com base no pintor. Você vai, levar em consideração a data do seu casamento com base no pintor? Não, porque depois que fez a casa, pintar é rapidinho, né? Para fazer a casa, digamos, sei lá, se você tiver dinheiro, 6 meses, né? Ok? Para você pintar, dependendo da casa, aquele fundinho lá na casa da sua mãe, 2 dias para pintar. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Você vai planejar o casamento com base em cima do pintor? Não, o pintor é 2 dias, então eu posso casar em 3 dias. Não, a gente calcula com base na etapa lenta. Qual é a etapa lenta? A construção da casa, o pedreiro. É a mesma coisa aqui. Então eu só estou dando exemplos para você conseguir entender o porquê disso, tá? Beleza? Para você não esquecer. Então perceba que se eu tenho um exercício do tipo dê a expressão da velocidade para essa reação não elementar. Nossa, em qual que eu vou levar em consideração? Tem que juntar tudo? Tem que fazer o quê? Você vai fazer com base na etapa lenta. Olha lá, que é a única etapa lenta. Depois o resto é tudo rápido. V igual a K, né, vezes a concentração de gás hidrogênio que você tem elevado ao seu coeficiente, que é 1, vezes a concentração de NO elevado ao seu coeficiente, que é 2. Pronto, montou. Ordem de uma reação. Ordem de uma reação. A ordem de um reagente, né, é o expoente da sua concentração na expressão da velocidade. O que ele quer dizer é o seguinte, vamos levar em consideração isso aqui, essa reação. O A eu falo que ele é de ordem 2, ou segunda ordem, porque o seu expoente é 2, tá? O B eu falo que ele é de primeira ordem, ou ordem 1, porque ele é elevado a 1, ao seu coeficiente. E a reação, ela é de ordem 3, ou de terceira ordem, por quê? É a ordem dos reagentes, a soma da ordem dos reagentes, digamos assim. Então, isso a gente usa muito para expressar a velocidade. É uma reação de ordem 5, uma reação de ordem 3, uma reação de ordem 2, tá? Aí você já sabe. Aí se eu falar assim, aquele reagente vai ter ordem 2, tá bom? E isso vai me dar o quão rápido ele vai ser. Não é quão rápido ele vai ser. Diante, por exemplo, da quantidade que eu vou ter, eu vou ver, por exemplo, se eu duplicar a concentração, se eu duplicar a quantidade, eu vou ver
que efeito essa duplicação da quantidade vai surgir lá na velocidade, tá bom? Ok? Qual deve ser a influência sobre a velocidade da reação se a concentração de NO for duplicada e a de H2 triplicada? Primeiro, para você enxergar, professor, não sei nem para onde começar. Primeiro, falou em velocidade, você tem que montar a expressão da velocidade. V igual a K vezes, monta. Você vai montar. E aí o que vai acontecer? Faz o que ele está falando. Duplica NO e triplica H2. E o que vai fazer a diferença aqui? Os seus expoentes. Porque cada um aqui vai estar elevado a um expoente diferente. Então, quando você faz a ação que ele quer naquilo, o expoente é que vai dar a diferença. Então, lá, né? Primeiro você vai fazer o quê? Falou em velocidade de reação. Ah, tá. Então, falou em velocidade, tem que montar a expressão. Então, a velocidade vai ser igual a K vezes a concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos, né? E aí a gente tem hidrogênio. Tá bom? Beleza. For duplicada e triplicada. Ele está duplicando NO, né? Certo? Então, vamos fazer o seguinte, né? Então, você tem K aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que ele tem, né, 1 inicialmente, tá? E aí a gente duplicou. Certo? 1 inicialmente, duplicou. Vezes 1 inicialmente e está triplicando. Estão entendendo? Estou fazendo não? Tá? Vamos assim, 1. Ele está falando, duplicou lá, dupliquei. Pronto, tinha 1, agora tem 2. Triplicou lá, tem 1, agora tem 3. 2 ao quadrado, né? 4 vezes 3 elevado a 1 é ele mesmo. Então, a velocidade da reação vai ser igual a 12 vezes maior se essas ações forem realizadas. Então, vocês estão percebendo? Às vezes, isso é muito importante porque a ordem dos reagentes aqui, sabendo essa ordem, a expressão da velocidade, a gente sabe qual substância duplicando ou, né, quadruplicando, triplicando, vai surgir maior efeito na velocidade. Então, às vezes, eu quero fazer uma velocidade, né, uma reação com velocidade maior. Seria muito mais efetivo eu duplicar a concentração de NO do que triplicar praticamente, né, ou triplicar, ou até mesmo quadruplicar a concentração de hidrogênio, tá? Beleza? Muito importante isso, hein, gente? Muito importante. Olha esse aqui. Esse aqui, só para finalizar, para a gente, né, fazer uma relação ao gráfico ali. A reação de decomposição da água oxigenada exotérmica, sim, olha lá, absorveu energia, liberou mais do que absorveu, né? Isso aqui é o ΔH. Ou HP é menor que HR, assim você justifica, né? Exotérmica. A curva A apresenta maior energia de ativação que a curva B? Sim, né? Energia de ativação, diferença do complexo ativado para a energia dos reagentes. Então, essa diferença é maior do que essa diferença aqui. A presença de um catalisador afeta o ΔH da reação? Não, olha lá, reagente, catalisada, produto. Reagente não catalisada, produto. Não alterou em nada. Então, a única falsa aqui é a C. Um catalisador não altera nada na reação, apenas a velocidade, diminuindo a energia de ativação. A curva B representa a ação com a presença de um catalisador, sim, né?
A letra Z representa o ΔH da reação de decomposição da água oxigenada. Sim, tá aí, o que você queria. Gente, pratica bastante esse negócio aí, tá? Como eu disse, os vestibulares gostam. Federal do Paraná gosta bastante disso aí também. Dá uma praticada, faça os exercícios da apostila aí e vou deixando vocês por aqui, tá? Então, um beijinho no seu coração, até mais, tchau, tchau.